Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. E o assunto do qual nós vamos tratar são essas sanções que o Ocidente aplicou à Rússia depois daquilo que o Ocidente chamou de invasão da Rússia na Ucrânia e que a Rússia chamou de operações especiais. As sanções, vocês já estão cansados de saber, vieram como um resultado desta invasão, digamos assim, para resumir, né? Que se consiste no quê? Na proibição da Rússia como país e de vários indivíduos russos, né, de utilizar o sistema financeiro internacional, que é controlado pelo Ocidente, de utilizar diversos mecanismos de negociação e de comércio internacional. E isso foi dirigido não só ao país russo, mas também a certos líderes dirigentes que foram identificados pelo Ocidente como os cabeças, né, daquilo que está acontecendo na Ucrânia. Só que desde o começo existem pessoas que têm criticado essas sanções, dizendo que elas foram algo que reverteria mais contra o próprio Ocidente do que contra a Rússia em si. Lá em 2018, nós temos aqui uma matéria publicada em 2018, já se falava de outras sanções que estavam sendo aplicadas à Rússia após a anexação da Crimeia. Medidas que o ministro do interior da Itália da época classificou como uma loucura. Ele chegou a dizer que seria algo irracional, por exemplo, a União Europeia sancionar a Rússia e, ao mesmo tempo, como ele diz aqui, financiar e bajular a Turquia. Isso era uma fala da época, isso fazem 4 anos. Depois a situação se deteriorou ainda mais com a questão ucraniana, e aí as sanções pioraram ainda mais, ficaram mais rígidas e, por consequência, a Rússia revidou. Então ele disse assim, as sanções contra a Rússia são uma loucura econômica, social e cultural. Mas aí a situação se reverteu um pouco, porque a Rússia ela é detentora do gás e de uma boa parte do petróleo que é utilizado no Ocidente. O gás russo ele nem representa tanto da energia europeia, quanto a certas usinas aí que foram desligadas, incrivelmente desligadas durante esse período em que mais se precisa de energia, ao mesmo tempo em que há uma imposição de racionamento de energia durante determinados horários, o que indica uma certa irracionalidade em muitas coisas que estão sendo feitas, algo assim que parece tão louco, caótico e irracional que não parece ser algo que não se tenha uma determinada segunda intenção por trás, um planejamento. Bom, isso aqui já se discutia desde 2018, que poderia reverter contra o Ocidente, e agora nós vemos a publicação de um vídeo como esse aqui, que foi feito pela Gazprom, que é uma empresa russa, né, de fornecimento de gás à Europa, mostrando aqui a Europa congelada, né, nesse inverno. E o título, inclusive, diz: o inverno será grande. Então, aqui eles mostram o Nord Stream 2, que foi construído lá no norte da Europa, que viria ali, então, pelo mar até na Alemanha, mostrando aí essa necessidade de utilização de energia elétrica e eólica. Vocês viram o gás sendo desligado e as pessoas passando a sofrer por conta do inverno, por conta do frio. Porque lá, diferentemente do Brasil, tem lugares que neva, em que a neve chega a 1, 2 metros de altura ou mais, né? Dependendo da região, lógico. Mas nas cidades, então, as pessoas demandam fortemente do gás. Então eles lançam esse vídeo como uma espécie de provocação. Não é nem uma provocação, é mais uma propaganda, dizendo, olha, será que essas sanções aí são mais prejudiciais a nós ou a vocês? É lógico que prejudicam ambos os lados, né? Numa G comercial todo mundo sai perdendo. Mas quem é que está perdendo mais? Essa é a grande pergunta. E aí nós vemos que o Moscou não está apenas jogando em um campo, eles estão jogando também nessa questão do monopólio do LBMA em preços de metais preciosos. A Aliança Eurasiana então está planejando lançar um padrão mundial para confrontar, para destruir esse monopólio do LBMA em metais. O que é o LBMA? É o London Bullion Market Association, que é a Associação do Mercado de Ouro Bullion de Londres.
É o principal centro de negociação com ouro físico de Londres. Acolhe operações de 11 formadores de mercado e 51 organizações internacionais, fundidores, laboratórios, casas de moeda, etc. Dos formadores de mercado, 5 são membros do London Gold Fix. Os demais, etc, etc, aqui são esses aqui que eles estão colocando. Eu vou deixar o link depois para vocês lerem isso aqui. Mas, enfim, eles estão... Eu já identificava isso há muito tempo, falava para vocês, olha, a Rússia está guardando ouro, a Rússia está fazendo uma reserva de mercado, porque eles sabiam que esse momento ia chegar. Essas aproximações, né, que se faziam lá na Ucrânia, essa invasão que ela fez na Crimeia, todos eles estavam muito bem cientes de que esse momento chegaria, embora se diga aí que ambos os lados tentaram evitar que isso acontecesse, mas no final das contas os preparativos não eram para evitar, eram justamente para que, quando acontecesse, não houvesse aí um retorno, um estado de retorno ao status quo ante. E é aquilo que nós íamos dizendo, que muito possivelmente não se retornará ao status quo ante. Então, no final de julho, surgiram notícias na mídia russa de que Moscou e vários de seus aliados eurasianos estão revisando uma proposta para criar uma infraestrutura totalmente nova de comércio e preços para os metais preciosos internacionais, a fim de destruir o monopólio de Londres e Nova York sobre os preços globais de metais preciosos e para estabilizar o mercado de ouro russo. Aí eu não sei se essa infraestrutura que eles vão criar vai ser para comercializar o ouro físico ou para comercializar títulos de ouro, né? O que seria um título de ouro? É quando você compra uma determinada quantidade de ouro, mas você mantém o ouro lá com o guardião dele, com um determinado banco, seja lá o LBMA, ou seja quem for, né? E aí você sai com um título dizendo, isso aqui vale tantos quilos de ouro, tantas toneladas de ouro. Enfim, eu não sei qual é o sistema que eles pretendem criar e se eles pretendem também alterar o preço para mais ou para menos. Eu imagino que isso vai acabar aumentando o preço do ouro, porque uma coisa é você comercializar papel, né, que diz que aquele papel vale ouro, e outra coisa é você comercializar o ouro em si. Então vamos ver qual vai ser a proposta exatamente. Essa infraestrutura teria a forma de um Moscow World Standard, que seria para negociações de metais preciosos semelhante à LBMA, uma nova Bolsa Internacional de Metais Preciosos, local de negociação com sede em Moscou, conhecida como Bolsa Internacional de Metais Preciosos, um comitê de fixação de preços, com descoberta de preços e fixação de preços de novos metais preciosos, com base no MWS, e preços de referência derivados nas moedas nacionais dos países participantes ou em novas unidades de liquidação internacional. Olha, pessoal, isso aqui é mais um passo daquilo que a gente chamava de 10 reinos da nova ordem. É mais um passo rumo à divisão do mundo, porque essa expulsão da Rússia do sistema financeiro internacional está empurrando ela, China e outros países, a criar o seu sistema próprio. Inclusive, um dos sistemas que eles vão criar agora, então, é esse para negociação de valores de metais preciosos. Então, a Rússia está dando esse primeiro passo porque ela está sendo empurrada para isso devido às sanções, né? Ou ela se colocou na situação, olhe como quiser. Mas o fato é que ela está criando o primeiro dos sistemas. Mas a tendência é que outros sistemas semelhantes acabem surgindo mundo afora. E não duvide que futuramente o próprio Brasil vai encabeçar algo nesse sentido. Porque o Brasil, eu tenho dito isso aqui reiteradamente, várias vezes, o Brasil vai acabar por ser a cabeça de um desses reinos. Os países aqui da América do Sul, América Central, eles vão acabar se aglomerando, se conectando social, política, economicamente com o Brasil. O Brasil é uma liderança natural pelo tamanho, pela riqueza, pela pujança. E o Brasil tem demonstrado aí algumas tentativas de se ver emancipado também, né? Como se fosse o desejo do coração
de uma grande massa de brasileiros, não importa nem de que vertente política, da maioria das vertentes, seja de esquerda, direita ou centro, né? Então a tendência é que isso aqui se torne uma tendência. A tendência é que se torne tendência, né? Então esse artigo revisará os desenvolvimentos, explicará quem os propôs, explorará a gama potencialmente ampla de países que poderiam participar de tal sistema e analisará o pensamento dos criadores sobre em que os preços de ouro e outros metais preciosos devem se basear. Então aqui ele está falando de outros países que participariam, né? Note, daí até eu vim aqui diretamente, ó, a URA vincula o texto acima, né? Só deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, os maiores bancos que operam no mercado de metais preciosos para cada país, vocês vejam aqui que é um artigo bem grande, né? Então eu vou deixar ele depois para que vocês leiam, mas eu vou direto aqui o que interessa para nós, que é o que trata do Brasil. Os maiores bancos que operam no mercado de metais preciosos para cada país se referem a bancos comerciais em cada mercado respectivo que estão envolvidos no mercado de metais preciosos. Por exemplo, para a Rússia seriam os bancos como o VTB e outros bancos aqui, né? Gazprom Bank, etc. Aqui é a Gazprom novamente, né? Porque a Gazprom é uma geradora de riquezas para a Rússia, né? E evidentemente que eles têm muitos recursos. Em relação à fixação ao preço de referência, o Prime e o URA também dizem que a carta russa do Ministério das Finanças diz que a aposta deve ser feita na fixação de preços nas moedas nacionais dos principais países participantes ou em novas unidades de acordos internacionais, como a nova unidade de acordos propostos pelo presidente da Rússia dentro dos países membros da organização BRICS. Então, essa nova matriz, né, que fixaria o valor das moedas desses países, seria baseada em ouro e incluiriam os países do BRICS. É um retorno ao padrão ouro. É o abandono do padrão petro-dólar e o retorno ao padrão ouro. Então, os sistemas de mensagens financeiros russos está aberto para conectar bancos dos 5 países do BRICS. A geografia de uso do sistema de pagamento russo, MIR, está sendo ampliada. A questão da criação de uma moeda de reserva internacional baseada em uma cesta de moedas de nossos países está sendo trabalhada, disse Putin. Note-se que enquanto o grupo BRICS atualmente é composto pelos 5 países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, 2 outros países, a saber, Argentina e Irã, recentemente manifestaram interesse em aderir ao BRICS. Então é isso, esses países aqui tendem a ingressar nesse sistema aqui e depois tendem a criar, né, não todos, mas alguns deles, a criar um sistema próprio. É necessário tornar a adesão a esta organização atrativa para todos, sem exceção. Participantes estrangeiros nos mercados de metais preciosos, especialmente China, Índia, Venezuela, Peru e outros países da África do Sul e África, segundo o Ministério da Fazenda russo. Aqui é a continuação do artigo. Eu vou deixar ele aqui para vocês, pessoal. Eu acho que é muito interessante que vocês leiam, tá? Nós não vamos nos ater muito aqui, mas só para vocês verem que as coisas no mundo estão mudando e muito. Vocês lembram quando eu cunhei essa frase, as coisas no mundo vão mudar e muito, a partir da chegada ao poder do Homem Laranja lá do país ao norte, né? E a partir daquilo realmente as coisas começaram a se precipitar. Pessoal, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.